Olá, boa noite. Boa noite não. Oi, pessoal. Boa tarde, boa tarde. Vão sendo todos bem-vindos. Esperar o pessoal chegar para mais uma live, daquelas lives de tira dúvida em que a gente conversa ao longo de mais ou menos uma hora sobre os mais diversos temas. Vão sendo todos bem-vindos, vão chegando. Não esqueçam de enviar para o pessoal, né, os amigos. Vamos chamar bastante gente de tarde, para a gente não cair no meio da transmissão. Se puderem me Vamos ver, tinha dado uma travada, mas acho que estou de volta agora. Tudo certo. Enquanto que o pessoal vai chegando, eu vou conversar um pouquinho sobre uma pergunta que chegou na caixinha hoje, que eu achei bem interessante. São os cuidados pós-esvaziamento axilar, né, as mulheres com câncer de mama, alguns cuidados que precisam ter. Acho que é um tema bem interessante, que acho que na caixinha ia ser difícil de eu explicar tudo, então vamos pegar uns 5 minutinhos para falar sobre isso. Enquanto eu vou falando, já vão preparando suas perguntas, vão colocando aqui no chat, que depois eu entro respondendo elas todas, tá certo, pessoal? Então vamos lá. O que é o esvaziamento axilar? Vamos começar explicando o que significa isso. O esvaziamento axilar é quando se faz uma cirurgia da retirada dos linfonodos que ficam na axila. Duas palavras que possam ser difíceis. Linfonodos. Linfonodo é as populares ínguas, são aquelas bolinhas, né, que muitas vezes a gente palpa embaixo do pescoço, quando está com dor de garganta, né, na região do pescoço também. Às vezes palpa na região axilar, tá? Às vezes a gente palpa na região inguinal é ali na virilha. Tá? Elas são as casinhas das nossas células de defesa. Todo mundo tem linfonodos. Tá? Todo mundo tem. Se vocês olharem, eu postei uma foto dos stories, acho que ainda está lá, ontem falando sobre os linfonodos, a quantidade de linfonodos que nós temos pelo corpo todo. Tá? Então não é um problema ter linfonodo, pelo contrário, isso é normal. O problema é quando o câncer se espalha para os linfonodos. Quando a gente tem câncer no linfonodo, daí sim, isso pode ser um problema. E muitas vezes a gente precisa então fazer essa cirurgia, né, do esvaziamento axilar, significa retirada dos gânglios que ficam ali na região da axila. A região da axila é a região debaixo do braço, para quem não sabe, no intuito de fazer o tratamento contra o câncer. Isso nos impõe algumas complicações ou alguns cuidados que nós teremos que ter ao longo do tempo. Tá? Por quê? Quando a gente mexe nos linfonodos, a gente está mexendo na questão da drenagem linfática. Então, uma das complicações muito comum de acontecer é o inchaço do braço. É o braço ficar edemaciado. Edemaciado é a palavra médica para inchaço. Tá? Por que acontece isso? Porque nós estamos mexendo na questão da circulação da linfa. Nós estamos prejudicando isso. E se a gente ficar com isso prejudicado, né, a circulação da linfa, a gente pode ter o inchaço. Existem várias técnicas que podem ser utilizadas para prevenir o inchaço. Algumas de posição, algumas relacionadas com exercício físico, o uso de luvas, né, que apertam, a gente acaba tendo bastante as meias elásticas, né, mas existem também as luvas elásticas que acabam sendo utilizadas para auxiliar nessa questão do inchaço do braço. A outra questão que sempre colocam é: doutor, então eu não posso mais medir a pressão, eu não posso mais tirar sangue nesse braço? Isso são cuidados que a gente precisa ter. A gente sempre diz, nós devemos evitar. Evitar não é igual a proibir. Eu já tive pacientes no hospital que estavam internados por N complicações, em que não deixavam de jeito nenhum ser coletado o sangue naquele braço que tinha feito o esvaziamento. E eram pacientes que estavam a um ponto em que não tinham outros locais de coletar, ela não queria deixar. Entendam? É muito diferente, então, eu proibir do que evitar.
Então a paciente não queria que fosse coletado de forma alguma, porque o médico que está ali não pode mexer. Não, tem momentos que talvez a gente precise. Tá? E se eu não tiver uma outra escolha, sim, pode fazer a coleta. E por que a gente diz para evitar? Por que a gente pede para poupar o braço? Essa é a palavra, né? Primeiro, e a explicação é a mesma, que eu vi que a Michelle já colocou uma pergunta antes, é por que se pode ou não pode fazer a cutícula desse lado. A explicação vai ser a mesma coisa. A nossa pele, ela é lotada de bactérias, tá? Nós precisamos ter essas bactérias na pele como uma proteção. Elas servem como uma camada de proteção contra infecções graves. Como assim, doutor? Está falando de bactéria e está prevenindo infecções mais graves. Isso, porque a gente tem bactérias comuns, bactérias simples, que estão ocupando a nossa pele, e com isso evita que outras bactérias com maior potencial de causar infecção consigam se alojar ali. Então, essa é a primeira coisa. Quando a gente faz uma punção para coleta de sangue, quando a gente mexe na cutícula, nós vamos causar microferimentos, microlesões. E essas bactérias que estão na nossa pele podem se aproveitar disso e entrar na circulação sanguínea. Vamos lembrar que esse braço ele já está comprometido a nossa drenagem linfática por causa da cirurgia. Então fica mais fácil de acabar tendo uma infecção, porque eu estou com o meu sistema de defesa mais comprometido nessa região. Então esses são alguns dos cuidados e os motivos por que a gente precisa ter esse cuidado. Ah, doutor, mas medir a pressão, o que tem a ver? Não tem a ver com infecção, mas pode acabar piorando a questão do inchaço. Outra dúvida frequente que acontece. Doutor, eu posso fazer exercício físico com esse braço? Sim, pode fazer exercício físico. Vai ter alguns cuidados, precisa de algumas orientações, né, da liberação do mastologista, ter um educador físico para auxiliar, mas não só pode, como deve fazer exercício físico também. Pode fazer exercício físico com o braço que fez o esvaziamento axilar, não tem problema nenhum. Certo, pessoal? Estou pronto para responder as perguntas de vocês. Vão mandando, que estamos aqui. Agora quero ver quais são as dúvidas e de que forma eu posso ajudar. Enquanto que vocês vão pensando mais um pouquinho até entrar a primeira pergunta, já queria fazer uma proposta para todos. Tá? Eu quero a ajuda de vocês, na verdade. Assim que terminar a live, eu vou postar um vídeo, tá, de um tema que eu não falei ainda. Eu queria que todos vocês me ajudassem a compartilhar ele e logo lá curtir também. Tá? Para a gente ver se a gente consegue levar a boa informação para o maior número possível de pessoas. Tá certo? Então esse é um desafio que eu estou fazendo a todos, né, como uma forma de me ajudar por estar aqui conversando e tirando todas as dúvidas que vocês estão tendo. Estamos devagar nas perguntas hoje? Não tem nada. Se vocês não tiverem perguntas, eu vou falar mais um pouquinho, né, mas o meu intuito é de realmente tentar ajudar esclarecendo o maior número de dúvidas possíveis. Ó, acabou de entrar a primeira. Após quanto tempo pós-tratamento pode usar químicas no cabelo? A grande questão, tá, pintar o cabelo tem a ver com a possível sensibilidade do nosso couro cabeludo, da nossa pele, né, por causa da quimioterapia. Quando a gente faz quimioterapia, diversas delas vão ter interações com a pele, vai deixar a pele mais sensível e utilizando substâncias que podem machucar, pode até mesmo causar bolhas ou causar feridas. Então, durante a quimioterapia, a gente pede para evitar principalmente o uso de substâncias químicas. Após o término, tá? E agora não existe um tempo exato. Normalmente é o tempo até recuperar a imunidade. Estamos falando em torno de 30, 45 dias deve ser o suficiente. Seguir com a vida normal. A gente não vai seguir, né, com todas essas limitações após o término do tratamento, tá bom? Acho que é a Kelly colocando se é necessário fisioterapia após o esvaziamento axilar. É uma bela medida para auxiliar a diminuir dor, limitação funcional do membro e até mesmo inchaço, tá? Então, tendo possibilidade, eu acho a fisioterapia um método excelente e que realmente consegue ajudar bastante as mulheres. Eu não fiz esvaziamento axilar, fiz retirada do linfonodo sentinela, é um procedimento padrão, sim. Tá? O esvaziamento axilar está cada vez menos sendo indicado, tá? A gente faz a biópsia do linfonodo sentinela. O que é o linfonodo sentinela? A gente utiliza um corante
na lesão primária e a gente vê para onde, para qual é o primeiro linfonodo que esse corante vai, que significa que é a via de drenagem daquele tumor. A gente retira aquele linfonodo, né, que é o primeiro, que ele está com corante, que ele está sendo marcado, e se faz o exame. Ele vindo negativo, não tem indicação de fazer o esvaziamento, e hoje a gente está discutindo mesmo, conforme for o quão positivo ele é, se a gente deve ou não fazer. Tá? Então, esvaziamento axilar cada vez menos utilizado na prática, mas ainda por ser muito comum a gente precisa falar. Depois da cirurgia de retirada do ovário, com quantos dias é indicado começar a quimioterapia? Depende, assim, né, Fernanda? É uma cirurgia grande. Estou pensando em câncer de ovário aqui, né? Estamos falando sobre isso. Vamos até dar um passo anterior. Vou falar sobre ovário, mas vou falar um pouquinho sobre cirurgia de uma forma geral. Sempre que a gente faz uma cirurgia, nós temos que ter alguns cuidados pós-operatórios, cuidados relacionados à infecção, cicatrização, coagulação. Tá? E a quimioterapia acaba, de alguma forma, se envolvendo nesses processos. Na verdade, atrapalhando que esses processos não ocorram. Então, nós precisamos de um tempo entre cirurgia, e não importa qual cirurgia for, para a realização de quimioterapia. Claro que cirurgias pequenas, como, por exemplo, a colocação de um portocate, que é aquele dispositivo para fazer quimioterapia que fica embaixo da pele, é uma cirurgia muito pequena, não tem risco, a gente pode fazer a quimioterapia até mesmo no mesmo dia. Mas uma cirurgia de intestino, uma cirurgia da própria mama, uma cirurgia do pulmão, a gente tem toda uma questão de cicatrização que é necessária aguardar. Então, normalmente, a gente fala em torno de 30 dias. Isso pensando em um caso que não teve nenhum tipo de complicação. Tá? Sempre a gente conversa com o cirurgião e pergunta, e aí, tá pronto? Posso começar? Ele dando ok, a gente segue com o tratamento. Agora, indo para câncer de ovário, o câncer de ovário ele é uma doença um pouco especial da nossa forma de tratar. Tá? E eu quero pegar os casos que são os mais comuns de nós termos no diagnóstico, que é aquele tumor localmente avançado, que a gente chama. Significa ter o câncer no ovário e já ter metástase ou no peritônio, ou ter a ascite, que é aquele líquido que fica. Tá? Então, para ovário, isso a gente não chama ainda como uma doença avançada ou metastática à distância, e a gente pode fazer um tratamento que visa resolver a situação. E a gente faz um tratamento que a gente chama de quimioterapia perioperatória, também chamada de quimioterapia sanduíche por alguns. Tá? Por quê? Porque a gente faz químio, depois faz a cirurgia e depois complementa a químio. Em geral, são 6 ciclos de quimioterapia que serão feitas, a cirurgia mais ou menos no meio, por isso sanduíche. Tá? Químio, o pão, o queijo, a cirurgia, o outro pão. Tá? Complementação, mas o nome médico para isso é tratamento perioperatório. Normalmente, a gente faz a terceira químio, espera um período entre 4 e 6 semanas, opera, espera novamente um período entre 4 e 6 semanas para complementar, tá certo? Vamos ver o que a Gisele colocou. Acabei de fazer as 12 quimios brancas e estou com as pernas muito fracas, é normal. A quimioterapia branca, né, que as mulheres chamam, na verdade pode ser diversas quimioterapias, tá? A vermelha a gente sabe o nome, porque a doxorubicina é a única que deixa o soro vermelho. Mas isso são só cores, isso não significa nada além disso. Tá? Na quimio, no câncer de mama, que são os protocolos mais comuns, a gente sabe que 12 acabam sendo um remédio que se chama paclitaxel. Tá? E um dos efeitos adversos é bastante dor muscular, dor articular, cansaço. Tá? Então, sim, é algo esperado. Existem algumas medidas que a gente pode utilizar, como alimentação saudável, exercício físico. Ah, doutor, mas está doendo muito as minhas pernas. Não importa, tem que fazer, tem que se mexer. Quanto mais você fazer, quanto mais tentar caminhar, melhor fica. Tá? E às vezes a gente precisa até mesmo utilizar algumas medicações para aliviar esses sintomas. Tá? Mas realmente é um tipo de quimioterapia que tem esses efeitos esqueléticos, a gente chama. Então, dor articular, cãibra, dor muscular bem pronunciado. Hematologista pediu para eu tomar cuidado com algumas pintinhas vermelhas no colo e rosto. Fiz alguns exames de sangue, mas até agora não me disse nada. Estou com medo. Eu imagino que são algumas alterações de pele, pensando em hematologista. Estou tentando fazer a ligação. Tá? A gente tem duas coisas. Pintinhas vermelhas pode significar
plaquetas mais baixas, por exemplo, algumas pintinhas relacionadas a algumas dificuldades de coagulação, ou pensando em pintas de pele mesmo, sendo lesões de pele. Então, tem que tentar entender o que era exatamente para ver de que forma, se foram coisas que surgiram e ela começou a aumentar muito, converse logo com o seu médico. Faz 2 meses que fiz cirurgia, ao redor da cicatriz está bem dura. Normal, é um processo de cicatrização. Né? Todo processo de cicatrização é a criação de um novo tecido. Tá? E o corpo ele trabalha dessa forma, criando às vezes mais tecido do que precisa, então por isso fica mais duro, fica diferente e depois vai regredindo. Por isso que muitas vezes a cicatrização, primeiro a gente tem uma área mais endurada, aumentada, e depois ela vai cada vez diminuindo até que fique, né, só aquela marquinha, ou até, algumas vezes até não fica a marquinha. Então todo o processo de cicatrização acaba tendo essas alterações sim. O câncer mieloma múltiplo tem cura? Julina, essa tem cura sim, tá? Tem muitos tratamentos, acho que é uma das áreas que mais avançaram, mas não é uma área que eu trabalho, tá? Algo mais do hematologista, então não me arrisco a avançar mais do que isso, mas tem muitas medicações novas surgindo e com excelentes resultados. O que é mais eficaz, a cirurgia de quadrante ou a mastectomia? A Denise está perguntando. Esse é um grande mito, tá? Isso é bem legal a gente falar. Tinha uma época que isso sempre pintava na minha caixinha, agora deu uma diminuída. Então, como o público se renova, é bom a gente falar. Vou contar um pouquinho da história para vocês do tratamento para câncer de mama cirúrgico. No início, lá nas primeiras cirurgias, se acreditava que quanto maior a área cirúrgica, maior a chance de cura. E, inclusive, as primeiras cirurgias para câncer de mama não só retiravam toda a mama, como tiravam músculo e até mesmo, às vezes, tiravam costelas. Eles achavam que tinham que realmente ressecar uma grande área. Tá? Hoje, a gente sabe que não é assim. A indicação entre quadrante, que é a cirurgia conservadora, ou mastectomia, que é a retirada de toda a mama, está na indicação técnica do mastologista. Do ponto de vista de eficácia, é a mesma coisa. Se o mastologista disser o seguinte, olha, essa lesão eu consigo retirar ela toda com segurança fazendo o quadrante. Fazer o quadrante é tão bom quanto fazer a mastectomia. Sendo que o quadrante é uma cirurgia menor, é uma cirurgia que tem menos trauma, né? Do ponto de vista estético, tudo isso acaba tendo influência. Tá? Então, a resposta para essa pergunta ela é bem clara. O tratamento indicado pelo mastologista vai ser tão bom, né, fazer quadrante ou mastectomia, não tem diferenças. Meu câncer de subtipo luminal B, o médico disse que talvez não precise de quimioterapia venosa, mas eu acho que se eu fizer ficarei mais segura que o câncer poderá ser combatido. Tem que fazer toda uma avaliação do caso, né, tem que ver todas as características, e existem alguns casos que ficam numa área cinzenta, em que a gente realmente não consegue afirmar se tem indicação ou não, ou se vai ter benefício de fazer quimioterapia, né, depois do tratamento. O que a gente sabe no câncer luminal, que não tem dúvida nenhuma, que tem indicação de fazer o tratamento com hormonioterapia. A químio, às vezes, a gente realmente fica um pouco mais de dúvida. Existe um teste genético, que a gente pode fazer, chamado MamaPrint, em que a gente consegue dividir um pouco mais, né, ou ter um pouco mais de respostas. Mas, às vezes, até mesmo com esses testes genéticos, a gente fica em dúvida. Então, tem que ter uma avaliação bem completa. Né, não é simplesmente essas informações que vão nos dar tranquilidade em indicar ou contraindicar. A outra coisa bem importante, quando a gente tem os dados suficientes para dizer, olha, fazer a quimioterapia não vai trazer benefício, é porque realmente não vai fazer. E fazer o tratamento vai estar se expondo a riscos desnecessários, efeitos adversos, risco de infecção, né, todas as questões associadas ao tratamento e às vezes sem benefício. Eu coloquei um vídeo no canal lá do YouTube essa semana explicando por que a gente faz quimioterapia ou por que a gente faz tratamentos após a cirurgia, mesmo tendo ressecado toda a doença. Então é um vídeo que eu explico isso de uma forma bem detalhada, mas a resposta curta é o seguinte, a gente faz tratamento após retirada de toda a doença para diminuir a chance da doença voltar. Certo, doutor, mas então eu quero fazer sempre, porque vai diminuir. O que acontece é que algumas lesões são tão iniciais que fazer o tratamento não vai
diminuir a chance da doença voltar, porque a chance dela voltar já é pequena. Fazer a quimio não vai deixar ela menor do que já seria. Tá? Então é por isso que alguns casos bem iniciais a gente não indica. Querem ver exemplos quanto a isso? Câncer de pulmão. Operou um câncer de pulmão e ele tinha menos do que 4 centímetros, é um tumor localizado, pequeno, não tem benefício de quimioterapia. Câncer de intestino, muito pequenininho, que não tem ínguas comprometendo, muitas vezes não vai ter benefício também de fazer o tratamento complementar. Claro, eu estou falando de uma forma super resumida aqui e a gente precisa ver todos os dados. Mas só para vocês entenderem que não é sempre que nós vamos indicar esse tratamento. Algumas vezes a gente indica para alguns tipos de tumor, por exemplo, tumor de cabeça e pescoço. Né? O que é o tumor de cabeça e pescoço? Língua, base de língua, garganta, toda essa parte. Às vezes o nosso tratamento pós-cirurgia pode ser só radioterapia, sem químio. Tudo depende dos achados. Então, e esse tratamento que a gente faz após uma cirurgia, nós vamos chamar ele de tratamento adjuvante. Tá? Eu sempre explico, ele é uma bengala para a cirurgia. É para tentar ajudar a melhorar ainda mais os resultados da cirurgia. Vamos lá. Cirurgia de quadrante, químio, agora tamoxifeno. Agora do rádio. Tem prazo para iniciar? Nesse meio tempo, acaba ficando, né? Normalmente entre 30 e 60 dias do término da químio, a gente faz a rádio. Tá? E a gente mantém o tamoxifeno ao longo da radioterapia. Não existe uma resposta de bolo que serve para tudo, não existe um tempo que serve para todos os casos. A gente precisa ir entendendo essa questão. No meu caso, eu fiz a cirurgia assim que eu descobri. Eu acho que eu vi a pergunta da Vivi antes era sobre câncer de ovário, se eu não estou muito enganado, lá no início. Sim, em casos iniciais a gente pode iniciar já pela cirurgia e depois fazer a quimioterapia, né, ou avaliar a indicação de quimioterapia ou não. Não é todos os casos de câncer de ovário, que é aquele tratamento que eu expliquei. Né? O retorno de um câncer pode ser considerado metástase? Pode, na verdade isso são nomenclaturas, né? O retorno de um câncer a gente chama ele de recidiva. A recidiva ele pode ser local, que é onde estava o câncer, né? Onde ele nasceu. Por exemplo, um câncer de mama que tu operou e a doença voltou naquela mesma mama. Tá? Então isso é uma recidiva local. Pode ser recidiva à distância, que é, por exemplo, um outro órgão. Normalmente a gente utiliza o nome metástase para aquela recidiva que é à distância, que é num outro órgão, que seria uma metástase à distância. Tá? O que importa... A outra questão importante, muitas vezes a gente não consegue diferenciar se uma recidiva local, se realmente é um retorno daquele câncer que já teve, ou se é um novo câncer. Muitas vezes fica impossível a gente ter essa resposta. A Vivi colocando que fez esterectomia total. Bom, tem que entender, eu falei de câncer de ovário. Esterectomia significa retirada do útero. Tá? Muitas vezes a gente acaba no câncer de útero também, no câncer de ovário, desculpa, também retirando o útero, tá? Então, não sei, pode estar vendo uma confusão aqui nas minhas falas, mas antes eu expliquei tudo sobre o câncer de ovário, tá? Deixa eu voltar porque pulou aqui todas as perguntas. Meu Deus, quanta pergunta que acabou pulando, mas estou voltando. Só um pouquinho, pessoal. Aqui, o retorno de um câncer pode ser considerado metástase. Vamos lá, estou checando. Faço uso de aromazine e Zoladex. O que é aromazine? Aromazine é o anastrozol, tá? E o Zoladex é o bloqueador hormonal central e sinto dores nas articulações. É proveniente das medicações. Vamos explicar um pouquinho. Isso aí é tratamento para câncer de mama hormônio positivo numa mulher que fez o diagnóstico no momento que ela não estava na menopausa. Significa que o ovário ainda estava produzindo hormônio feminino. Quando nós temos um câncer que tem receptores hormonais positivos, uma das estratégias de tratamento é o bloqueio hormonal. Tá? E a gente pode fazer de várias formas. Uma que vocês escutam falar muito aqui é o uso do tamoxifeno. Como é que o tamoxifeno age? O tamoxifeno ele faz como se fosse uma barreira lá no tumor. Ele preenche os receptores de hormônio com o tamoxifeno, não deixando o hormônio feminino se ligar. Tá? Essa é uma forma. Aromazine mais Zoladex. É outra forma completamente diferente. Tá?
Na mulher que não está na menopausa ainda, eu tenho uma grande parte de produção de hormônios feita pelo ovário. Então, eu posso usar uma estratégia, no caso o Zoladex, para dizer para o ovário, pare de produzir hormônio. Então, o Zoladex vai fazer isso. O Aromazin, que é o anastrozol, ele vai agir nas outras células do corpo, por exemplo, na gordura, que também tem um pouco de produção de hormônio. Então, com essa estratégia, eu estou bloqueando toda a produção de hormônio feminino no ovário e bloqueando a produção de hormônio feminino nos outros tecidos. Com isso, deixando o corpo sem hormônio feminino, com isso, matando de fome o possível tumor. Um dos efeitos adversos, principalmente do Aromazin, é dor articular, sem dúvida nenhuma. Tá? O anastrozol ou o letrozol, que são duas medicações dessa classe, causam bastante dor muscular, bastante dor articular. Aquela resposta de sempre: exercício físico, massagens, acupuntura, tudo isso pode ajudar, e às vezes a gente precisa utilizar algumas medicações, né, analgésicas. Por que alguns casos faz a pessoa perder tanto peso mesmo comendo normalmente? O que acontece é que o tumor, são células dentro do nosso corpo em que ele utiliza o nosso corpo, né, e os alimentos do nosso corpo. Se ele está crescendo muito, se ele é um câncer que consome muita energia, ele vai tirar muita energia do nosso corpo. Então, mesmo comendo normal, o que eu estou adquirindo, né, de calorias não está sendo o suficiente para compensar as perdas. Tá? Essa é uma explicação rápida sobre isso. Minha mãe está fazendo químio a cada 21 dias e não sente nada, apenas cansaço. É normal? Ótimo, é tudo que a gente quer, né? Esse é um outro mito que existe, que remédio bom é remédio amargo, o remédio bom é o que dá efeito adverso. Não tem nada a ver, a gente quer que as pessoas não tenham efeitos adversos. Não existe esse tipo de relação. Tá? Até antes dessa live eu estava fazendo uma consulta online com uma menina de São Paulo e ela estava muito assustada porque não estava tendo efeito adverso. Eu falei, não, que bom, é isso que a gente quer. Tá ótimo. O que a gente está vendo é excelente. Nós não precisamos ter efeito adverso para achar que o remédio está funcionando. Tá? Isso não existe. Isso é coisa de antigamente, isso é mito. Eu lembro muito bem, né? Minha avó falava, minha mãe também repetia às vezes essa questão, né? Vai arder, mas se arde é bom porque cura rápido. No caso da quimioterapia não tem essa relação, tá? O fato de não ter efeito adverso não significa nada em relação à eficácia. A Lila colocando que sentia fraqueza e dores nos ossos, não sei exatamente de qual assunto que a gente estava falando, talvez tenha sido, né, relacionado ao uso do bloqueio hormonal periférico, né, do anastrozol. Qual a diferença entre neuropatia periférica e parestesia? Interessante essa pergunta. Tá? Na verdade, a parestesia pode ser um sintoma da neuropatia periférica. Olha quanta palavra feia e complicada, né? Neuropatia periférica, o que é isso? Nós estamos falando dos nervos periféricos, os nervos que fazem a inervação, então, da mão, do pé, na verdade, dos nossos membros, né? Tudo que não é central. O que é central? O cérebro. Então, o cérebro é a parte neural, né, neural central, e a gente tem, então, do resto do corpo, os nervos periféricos. Algumas quimioterapias têm como efeito adverso a tal da neuropatia periférica, tá? Que é uma toxicidade, é uma inflamação desses nervos. E né, dos sintomas disso pode ser a parestesia. O que é parestesia? Formigamento. Tá? Só que a neuropatia periférica ela pode ser mais complexa, ela pode ter outros sintomas também, como alteração da sensibilidade, como alteração da temperatura, alteração do tato, né? Tudo relacionado com os nervos ali. E quando a gente está falando de parestesia, né, a gente está falando mais do formigamento mesmo. Ali um estadiamento, PT2, PN0, esclarecer exatamente o que significa essa nomenclatura, se é que posso chamar assim. Fiz uma esterectomia total. Estadiamento nada mais é que o mapeamento do câncer no corpo. Tá? E para isso eu utilizo informações relacionadas ao tumor, que é a letra T. Eu utilizo
informações relacionadas aos linfonodos, que é a letra N. Quando eu fiz essa análise do tamanho do tumor e as relações dele, né, com os outros tecidos, a partir de uma cirurgia, eu vou botar aquele Pzinho na frente. Tá? O P de patológico, então que o patologista me deu o tamanho. Porque é diferente eu olhar o tamanho de uma lesão numa tomografia, em que eu tenho, digamos, uma bola de 3 centímetros, e a outra é o patologista olhar quais são as células que tem nessa bola de 3 centímetros e me dizer, olha, o câncer tinha 2 centímetros. Então essa é uma diferença. Tá? Então, quando a gente está falando a relação do tumor em si, né, com os outros, a gente usa a letra T, o N é relacionado com os linfonodos. Então, o T2 é um tumor de tamanho intermediário, sem linfonodos comprometidos. Tá bem? Isso existe para todos os tumores. Todo tumor eu vou utilizar isso para dar a minha nota final, meu estadiamento clínico final. Tá? A gente ainda utiliza a letra M, que é a presença ou não de metástases à distância. Então, câncer, ninhos de câncer em outros órgãos. Tá bom? Tem vídeo no feed ali explicando bem essa questão de estadiamento. Lá nos primeiros, acho que foi em outubro, novembro do ano passado que eu gravei. Dá uma olhadinha lá que explica bem detalhada essa parte. Estou fazendo químio com paclitaxel, estou na 9ª, essa semana apareceram muitas espinhas, bem inflamadas no rosto e no corpo, é normal. Toxicidade cutânea, que a gente chama, né, cutânea de pele. Normalmente o paclitaxel não costuma dar alterações cutâneas, mas a gente costuma utilizar corticoide como pré-medicação do uso da quimioterapia. Então pode ser uma alteração secundária ao corticoide. Tá? Se começar a ficar muito inflamado, se começar a ter muita pus, importante a avaliação com o seu médico para ver se tem infecção local e se precisa utilizar antibiótico ou não. Faça considerações sobre mutação BRCA. Alguns cânceres, eu até coloquei essa enquete ontem, né? Qual que é a chance, ontem ou anteontem, a chance de um tumor ser hereditário, né? Aquele que passa dentro da família. A gente sabe que mais ou menos entre 10% e 20% dos casos de câncer eles têm essa condição hereditária. Talvez a mutação mais conhecida das hereditárias é a chamada mutação de BRCA, muito relacionada a câncer de mama e câncer de ovário. Existem as indicações para fazer a pesquisa, né, se a pessoa tem ou não tem essa mutação, e ficou muito famoso isso no caso da Angelina Jolie, que ela descobriu que ela tinha essa alteração e ela optou por retirar as 2 mamas. Não sei se vocês lembram que saiu como capa de revista. Tá? Porque a gente sabe que quem tem mutação de BRCA tem um risco bastante elevado de desenvolver câncer de mama ao longo da vida. Assim como tem que fazer cuidados para câncer de ovário e até mesmo alguns outros órgãos, como pâncreas, endométrio e outras questões. Então, a pessoa que tem essa mutação de BRCA, isso vem de uma avaliação, primeiro, que se passa pelo oncogeneticista, para ver se tem indicação de fazer análises diretas daí no tumor, né, para ver se realmente tem a mutação. E se for presente, nós vamos ter que fazer uma estratégia toda especial de cuidados e controles a longo prazo. Eu atendo planos de saúde nas consultas, né, nos locais que eu trabalho, e nas consultas virtuais não. Tá bem, pessoal? Porque o cabelo cai em algumas pessoas e em outras não. Porque nem todas as quimioterapias elas têm a toxicidade lá no cabelo. Simplesmente por isso, tá? E não existe aquela coisa, não caiu o cabelo, então o remédio não funciona. Na verdade, a grande maioria dos novos tratamentos não cai cabelo. Tá? O grande problema que existe essa questão do cabelo ainda é que a doxorubicina, que é a chamada quimio vermelha, ela faz cair todo o cabelo. Né? E ela é uma quimioterapia ainda muito utilizada porque ela tem uma eficácia muito grande no câncer de mama e o câncer de mama é o mais frequente que existe no Brasil. Estima-se que por ano nós temos em torno de 50 mil novos casos de câncer de mama. Então, acaba sendo um tratamento feito com muita frequência. Então, se vê muito as mulheres realmente com a queda completa do cabelo, que a gente chama de alopécia, tá? Secundária a essa quimioterapia. Mas existem diversas quimios que não cai o cabelo e pelo fato de não cair não significa que não está funcionando.
Após tratamento da rádio recente, estou com queimaduras. Quanto tempo melhora? Estou usando creme, mas ainda arde bastante. A radioterapia é um tratamento que utiliza radiação ionizante, tá? Então, acaba utilizando a radiação, isso significa que vai causar queimadura. Ela pega no local onde está a doença, onde estava, quando a gente está fazendo um tratamento complementar, o problema é que acaba pegando também algumas células boas ao redor, né? E como ela age por meio de energia, ela age causando queimaduras, tá? O tempo para melhora é variável de pessoa para pessoa, vai depender da intensidade dessa queimadura, mas tem sim a questão de melhora e é o que espera que aconteça sim. Eu que agradeço a vocês participando aqui da live, botando as perguntas, né? Eu adoro isso, eu acho que é uma das atividades aqui do Instagram que eu mais gosto de fazer, é esses bate-papos com vocês, esclarecimento de dúvidas. Não é fácil, podem ter certeza que está sentado aqui respondendo um monte de perguntas sobre os casos mais variados, né? Acaba colocando a gente em xeque e realmente necessitando a gente ter bastante cuidado, até para não falar nada errado, né? A gente está falando agora mais ou menos 60 pessoas aqui, mas acaba ficando gravado, então tem que tomar muito cuidado. Vamos ver aqui que a Viana coloca o Herceptin no caso do HER2 positivo, usado após químio. Serve para que exatamente? Herceptin, tá? Ou trastuzumab, é uma medicação contra as células que têm o HER2 positivo. Ela é muito utilizada no câncer de mama, HER2 positivo, mas outros tumores a gente sabe que também possam expressar. O segundo mais frequente acaba sendo o câncer de estômago. Tá? Quando a gente utiliza ele após o tratamento cirúrgico, né, tem aquela mesma indicação que eu falei antes, que é tentar diminuir a chance da doença retornar, é diminuir recorrências. Luminal B, KI67, minha cirurgia está marcada para daqui a 2 meses. Pode aumentar esse KI67 ou fica sempre assim? Essa é uma resposta impossível de ser dada, tá? Mas geralmente não acaba tendo uma diferença tão grande, né? Não se espera uma mudança assim nesse período. Estou com câncer de colo do útero, estou fazendo tratamento com quimioterapia e rádio, depois de fazer BRAC, quimio termina no dia 26. Será que vai demorar para começar a fazer a BRAC? Não sei, Amanda. Não sei como é que é o sistema aí onde tu trabalha, né? Onde tu trabalha, não, desculpa, onde tu te trata. Não sei prever, mas normalmente a gente tem um período do término da rádio até o início da BRAC. E a BRAC é a radioterapia que às vezes as pessoas chamam, né, as sementinhas que são colocadas diretamente no local que a gente quer fazer a radiação. Costuma ser rápido, pelo menos aqui, e ainda mais já está em tratamento, né, já está dentro do sistema todo, realmente não temos atraso nessa situação. O que existe, eu até atendi uma paciente essa semana, foi que ela não conseguiu fazer a BRAC, tá? Porque as queimaduras acabaram sendo bem importantes, não se conseguia acessar o tumor depois de fazer a quimio e a rádio, então se optou por fazer uma dose maior de rádio e não fazer a BRAC, porque senão se conseguia colocar no ponto correto. Vamos lá. Obrigado, Leiva. Que bom que está gostando. A ideia é essa, realmente, esse bate-papo e que a gente fique conversando e explicando. Terminei as rádios, quando posso voltar a ficar no sol? São questões que não têm uma resposta definitiva, tá? Que não tem uma resposta certa. O que é certo é tem que cuidar do sol. Todo mundo não pode sair se expondo ao sol. Tem que usar protetor solar, tem que evitar os horários de pico, né? Então, depois das 10 horas e antes das 16 horas, tem que evitar usar proteção, chapéu, óculos solar, tudo isso, porque a nossa pele, né, ela é sensível e o sol causa muita alteração. Tá? O sol é causador, é fator, né, para câncer de pele. A questão com a rádio é que a rádio fica mais sensível àquele local em que foi feito. Então, quando a gente se expõe à rádio, então pode causar queimaduras. Tá? Então, sempre usar protetor solar. Que é ectasia venosa? Isso é uma alteração que a gente vê em alguns exames de imagem, significa que algumas veias estão dilatadas, digamos assim, tá? Não tem uma importância maior. Posso realizar radiocirurgia 2 vezes no cerebelo, fiz 2 anos e agora o tumor voltou. Essa é uma avaliação do radioterapeuta, tá? Tem que ver se ele tem possibilidade de dar dose, né, se é exatamente na mesma local ou não. Isso é uma questão bem específica do rádio, tá?
Tem que avaliar se é possível entregar mais doses. Antigamente se dizia que fez rádio uma vez, não pode fazer de novo. Hoje a gente sabe que não é assim, mas depende de análise individual de cada pessoa. Tenho câncer de mama e sinto muita pontada na mama quando... Não sei, a pergunta ficou cortada. Tá. A gente sabe que algumas pessoas ao longo do tratamento podem sentir a mama, né, ou o tumor assim, mais dolorido, né, um pouco mais inchado. A gente sabe que existe, né, esses relatos, mas não tem uma explicação exata do porquê que isso pode ou não pode acontecer. Ali, ó, agora está o complemento. Muita pontada na mão quando coloco roupa no varal, tenho linfomas axila, tem alguma coisa a ver? Pode ter alguma relação do ponto de vista de movimentação, né? Porque para botar a roupa no varal precisa levantar os braços e daqui a pouco essa alteração, né, de movimento pode estar pegando algum nervinho e coisa assim, pode ter uma relação. Taxol caiu no meu cabelo, doxorubicina não caiu. Estranho, normalmente com a doxorubicina sempre cai e com o Taxol muitas vezes cai. Tá? Mas pode acontecer sim e não tem, mais uma vez, não tem relação com eficácia. Iniciei a quimio essa semana, posso fazer micropigmentação? Não, de jeito nenhum. Micropigmentação de sobrancelha, botox, tatuagem, não pode fazer durante a quimioterapia. Tá? Essa pergunta vem muitas vezes. Por que que não pode? Mais uma vez, aquela explicação lá do início. Nossa pele lotada de bactérias. Quando a gente faz qualquer tipo de lesão, e a micropigmentação de sobrancelha, nós estamos injetando tinta, né, na pele, a gente pode levar a bactéria para a circulação sanguínea. Então, não pode de jeito nenhum, tá? Não dá para fazer. Se for fazer, tem que ser no momento em que as defesas, que a imunidade está boa. Se for no meio da quimio, a imunidade baixa, dá cacaca. Tem endometriose, tem que me preocupar com câncer de endométrio? Normalmente não tem essa relação, tá? Embora alguns tumores de ovário e tumores de endométrio tenham a diferenciação, né, endometrioide, não se sabe realmente muito bem se tem essa relação, não tem nenhuma indicação de cuidados maiores ou cuidados diferentes por causa da endometriose. Obrigado pelas palavras, Irley, fico muito feliz de conseguir ajudar vocês. Realmente, né, esse momento aqui é bem legal, que são muitas dúvidas, vocês imaginam, né? Chegam muitas dúvidas na caixinha, eu não consigo responder todas, acaba ficando uma coisa impossível, então a gente senta aqui 1 hora. Acho que eu já respondi mais de 20 perguntas, né? E assim vai, é a forma mais eficiente, eu acho. Retirei pólipo uterino e tenho um mioma intramural. O tamoxifeno pode piorar a situação? Tenho mais chance de ter câncer no endométrio? O tamoxifeno pode causar câncer no endométrio, a gente sabe disso. Tá? Esse é um efeito adverso conhecido do tamoxifeno. Ah, doutor, então eu não quero usar o tamoxifeno de jeito nenhum, vou usar um remédio que pode me dar câncer. Não é assim. Tá? A chance é pequena, os benefícios do uso do tamoxifeno são muito maiores do que os riscos e não tem casos de câncer de endométrio pelo tamoxifeno que não ocorra com sinais de alarme antes de virar câncer. Então, mudou o padrão do sangramento, ou a mulher não tinha mais menstruação e voltou a ter menstruação, logo fazer a avaliação no seu ginecologista. Porque dependendo das alterações, a gente vai ver se são alterações secundárias do tamoxifeno e a interrupção dele, a troca por outro remédio, resolve essa situação. Eu atrasei 12 dias o brentuximab. Tá, isso serve para todas as químios. Algumas vezes a gente precisa atrasar por N motivos. A verdade é que nós não temos a certeza do quanto que isso impacta, mas provavelmente não impacta nada. Sempre que a gente tem um estudo, né, para avaliar se um remédio funciona ou não funciona, nós teremos pacientes que tiveram que fazer pausas de tratamento. Então, os resultados que nós temos hoje acabam levando em conta, né, essas possíveis pausas que a gente faz, tá certo? Mas atrasar 10 dias, o quanto significa? Atrasar 20 dias, atrasar 30 dias? Não sei, esse dado não existe, tá, pessoal? Fiz cintilografia óssea, pois tenho câncer de mama metastático. Apareceram mais focos que eu imaginava. Tem mais focos, significa que a doença está avançando?
A cintilografia, ela é um exame difícil de ser avaliado. Tá? Por que difícil? Porque ela não mostra só câncer. Tá? Ela vai marcar várias outras coisas. Às vezes a pessoa caiu e machucou, tá? Vai aparecer. Ou tem doença articular, tem artrose no joelho muito feia, vai marcar. Então tem que ver as características do que aparece na cintilografia e algumas vezes a gente precisa fazer algum outro exame, tomografia ou até mesmo um raio-x focado de algumas regiões para ver se realmente é doença. Mas digamos que nós estamos no uso do tamoxifeno e realmente surgiu mais doença, talvez seja o momento de troca de tratamento. Significa que o câncer aprendeu a se defender daquele tratamento e a gente precisa atacar ele de alguma outra forma. Muito obrigado, Thelma. Fico muito feliz. E agora você é a Nutri... Ah, é Alice Pinho. Eu vou contar para vocês um segredo. Ela nem me permitiu ainda, mas a gente já tem uma live marcada para o mês de agosto. Aguardem, teremos uma segunda versão da nossa live, eu e a Alice. Doutor, fale sobre a indicação do teste genético para quem teve câncer de ovário com metástase no peritônio. Assim como eu falei antes da mutação de BRCA, né, toda mulher com câncer de ovário tem indicação de fazer a avaliação com o geneticista. Porque nós sabemos que tem uma porcentagem de mulheres que esse câncer ele vai ser hereditário e a gente precisa avaliar pela presença ou não dessas mutações, principalmente agora que nós temos medicações que agem, né, naqueles tumores que têm a mutação do BRCA, um deles é o chamado olaparib. Então é muito importante sabermos isso. Toda mulher com câncer de ovário tem indicação de fazer uma análise com um oncogeneticista. Acho que consegui vencer todas as perguntas. Já são está dando quase uma hora aqui de live, de conversa. Confesso que deu uma cansadinha aqui, mas bem legal. Vou aproveitar que tem mais pessoas na live agora. Tá? Eu quero propor para vocês, agora eu quero pedir uma ajuda. Assim que terminar a live, eu vou postar um videozinho. Ele é bem curto, falando sobre um tema interessante que as pessoas confundem muito. Então eu vou pedir que todos vocês, assim que eu postar, vão lá, curtam, façam um comentário ou mande para alguém esse vídeo. Vamos ver se a gente consegue fazer as informações chegarem ao maior número possível de pessoas. O perfil é pequeno ainda, né? Tem um alcance limitado. Acho, né, tenho visto muitas pessoas agradecendo por tudo que a gente tem feito. Então, quem sabe a gente tenta fazer essa informação chegar para o maior número possível de pessoas. E de que forma isso? Compartilhando, encaminhando, deixando algum comentário. Tudo isso mostra para o Instagram que esse conteúdo é relevante. E isso eu só posso pedir, então, essa ajuda para vocês. Se realmente vocês acham que é legal o que está sendo colocado, que vocês apareçam ali e deixem um comentário, dão a sua curtida e encaminhem para os amigos. Entrou algumas outras perguntinhas. Fiz biópsia de 9 linfonodos retirados da axila. O resultado foi remissão completa, 0. Perfeito, coisa bem boa, né, Jack? Quando a gente consegue ter esse tipo de resultado. Até comentar uma coisa legal, assim, um dado que a gente conhece. Por exemplo, câncer de mama, em que a gente começa a fazer a quimioterapia e a doença desaparece por completo quando a gente vai na cirurgia, os resultados são espetaculares. A gente sabe que esses casos vão ir muito bem, tá? Que a chance da doença recorrer é muito menor do que se a doença não voltar. Porém, o fato de não ter desaparecido tudo não significa que a doença voltará. Eu só estou dizendo que naqueles em que ela desapareceu por total, a chance de voltar é menor. Tá bem? Da Jack tá igual. O PT também veio zerado. Significa que não tinha lesão ali primária a mais. Desapareceu tudo com o tratamento. Que é tudo que a gente quer. Exatamente isso. Muitos agradecimentos ao nosso grupo de apoio estativo. Isso é bem legal, né? O pessoal começou um grupo de apoio essa semana. Eu até divulguei ele. Fiquei sabendo que já tem 17 pessoas e que estão bem ativas. Quem tem interesse de participar, eu vou hoje compartilhar de novo nos stories, que daí tem ali quem chamar, que é a pessoa que está organizando tudo. Faça um contato, eu tenho certeza que vai ser de grande valia para todos vocês essa troca de informação, né, criando uma rede de apoio. E tudo isso surgiu a partir de uma mensagem que eu respondi na caixinha de uma menina que estava desesperada, que só estava chorando, que não tinha vontade de fazer nada.
e essa mensagem acabou gerando uma comoção e muitas pessoas se uniram para tentar ajudá-la e ao mesmo tempo se ajudar. Porque é muito bom quando a gente consegue ajudar alguém, nós estamos nos ajudando também. Tá? Vocês me agradecem pelo que eu estou fazendo e respondendo, mas na verdade isso me traz uma alegria enorme. Para mim é muito bom saber que vocês estão conseguindo entender um pouquinho melhor sobre sua doença, que vocês estão conseguindo compreender mais, que estão tirando as dúvidas e que eu tenho conseguido ajudar. Tá? É uma ajuda mútua, é dos dois lados. Isso aí, pessoal. Então tá bem. Acho que vamos encerrando por aqui nessa sexta-feira. Olha, 6h10 da tarde, 50 pessoas conectadas. Chegamos a ter um bom número aí, mais do que isso. Estamos cada semana crescendo mais. Já lembrando a todos, quarta-feira temos live com convidado. E dessa vez vai ser com a Michele. A Michele é uma menina de São Paulo que teve câncer de mama e que está se recuperando de uma forma maravilhosa e tem trabalhado muito a questão da autoestima, a questão de se sentir bem, de se sentir bonita, né, frente a todas as alterações que a doença ou que o tratamento traz. Acho que vai ser uma conversa bem rica para ela trazer essa experiência, para a gente conversar sobre isso. Vai ser um tema desafiador para mim, porque não é algo que eu trabalhe todos os dias, né, dentro do consultório, e é algo que a gente precisa sim pensar. Porque eu não posso, como médico, ficar restrito, né, à doença, ao câncer e esquecer todo o entorno. Toda aquela questão psicológica, toda a questão de autoestima, toda a questão de mudanças que ocorrem na vida das pessoas que está em tratamento. Ninguém imaginou, às vezes, teve um diagnóstico de câncer, às vezes é quase como cair uma bomba no colo, porque muda a vida por completo. E vocês sabem disso, sabem melhor do que eu. E nós temos que ter esse cuidado. Tá? Então, isso que eu estou tentando trazer para cá, tentando trabalhar aqui, porque muitas vezes no consultório a gente não consegue. Então, vamos usar a internet, vamos usar essa potência, né, que a gente consegue ter uma capilaridade gigantesca, entrar em vários locais. Para vocês terem uma ideia, semana passada eu fiz uma consulta do Acre, fiz uma consulta de Fortaleza, então a mensagem está chegando em todos os cantos do Brasil. E se vocês ajudarem, nós vamos conseguir chegar cada vez mais longe. Tá bom, pessoal? Vou postar agora aquele vídeo, conto com a ajuda de vocês para a gente curtir e encaminhar para os amigos. Se cada um encaminhar para um amigo, vai bombar, pode ter certeza. Tá certo? Uma boa sexta-feira à noite, aproveitem, um bom final de semana, fiquem com Deus. Tchau, tchau.